Seja bem-vindo ao canal exclusivo da médium, Sônia Lopes. Você também pode nos encontrar no Facebook e no Instagram. As terapias espirituais são por chamada de vídeo. Para agendar um horário, entre em contato através do telefone, que está aparecendo na tela. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Obrigada por estar aqui e muitas bênçãos em sua vida. Vivendo do Outro Lado da Vida. História ditada pelo espírito de Alberto Carenhas. Psicografado em 2022. Cheguei a essa colônia de forma inesperada e não estava sozinho. Muitos vieram comigo e vagávamos entre os desencarnados. Quando encarnado, eu era dono de terras e trabalhava muito. Desde criança ajudava meus pais, e quando eles faleceram, continuei. Eu era honesto com meus ajudantes. Uns cuidavam dos cavalos, outros do plantio, vivíamos em paz. Até que veio uma época difícil de seca. A colheita não rendeu, mas mesmo assim eu não deixei de pagar os empregados e de cumprir minhas obrigações. Um dia precisei viajar por alguns dias, e quando retornei à fazenda, ela tinha sido invadida por várias pessoas, que diziam que as terras não eram produtivas e que iam se apossar delas. Aquele local ficava próximo ao Pantanal, onde isso acontecia com frequência. Nervoso e preocupado com minha família e empregados, enfrentei o grupo de arruaceiros que destruiu tudo o que eu tinha em casa. Ninguém dizia onde estava minha família. Colocaram fogo nos barracões onde eu armazenava os grãos para venda e não me deixaram entrar na propriedade. Fui às autoridades, desesperado, e me falaram: deve entrar na justiça para recuperar os seus imóveis. Saí dali e procurei meus amigos e vizinhos que haviam acolhido minha família. Todos estavam bem, mas eu não estava. Com o passar dos dias, instalei-me na cidade e busquei um advogado para a reintegração de posse. Consegui, e no dia em que fui à fazenda para retirar os invasores das minhas terras, fui atingido por uma bala no peito e desencarnei. Eu sabia que estava morto, via meu corpo no chão. Mas por que fizeram isso comigo? Precisava descobrir quem e por que haviam invadido minha propriedade e destruído o trabalho de anos. Revoltei-me e passei a perseguir aquele grupo até chegar ao responsável. Muitas vezes ouvia as orações da minha família: descanse em paz. Eu não queria descansar, estava com raiva. Vou descobrir quem fez isso. E descobri. Esses arruaceiros eram pagos para agir assim. Depois de invadirem e expulsarem as famílias de suas casas, outros vinham tomar posse. O que mais doeu foi descobrir o responsável. Era um funcionário meu a quem eu havia dado de tudo. Ele se tornou um vereador corrupto e passou a agir de má conduta. Por que ele fez isso? Sempre o tratei tão bem. Com o tempo, Odorley passou a derrubar árvores, as que eu plantei quando criança, as que meus avós e meus pais haviam plantado, árvores centenárias. Eu chorava ao ver aquilo. O mais revoltante era que tudo isso vinha da ganância. No lugar das árvores, plantavam e comercializavam drogas, sem se preocupar com o futuro das crianças. Eu estava fora do corpo, mas consciente de tudo o que vivenciava, estava decepcionado. Vaguei por muitos anos e percebi que a corrupção está em muitos lugares. Como mudar isso? Ouvi alguém me dizer: não muda. Olhei. Era um homem alto, de aparência desagradável, e senti cheiro de álcool e cigarro. Mesmo desencarnado, tive medo daquele homem, pois dele saía uma fumaça negra. Ele me falou: você não vai mudar nada pensando assim. Esqueça essa história de ser honesto. De que adiantou? Foram lá e roubaram o que era seu. Perguntei: e como você sabe? Sei de muitas coisas. Eu estava lá, no meio dos arruaceiros, e vi quando atiraram em você. Eu, quando encarnado, sempre estive no meio deles. Onde havia encrenca, eu estava lá. Fui motorista de um grandão da política, aprendi com ele, e havia muitos encarnados de baixa vibração que acreditavam que aquele homem malandro podia fazer alguma coisa por eles. Eu perguntei para ele: você não acreditava em Deus quando estava vivo? Ele gargalhou e respondeu: Deus? Quem é ele? O mal vai dominar tudo. Não vai não. Ainda há pessoas do bem. Eu, quando estava vivo, era do bem. Ele gargalhou e disse: e de que adiantou?
Tem que aproveitar a vida. Sabe quantas mulheres eu tive? Muitas, todas loucas por mim, pelo meu dinheiro. Engravidavam e vinham pedir dinheiro para mim, e eu pagava os abortos. Falei para aquele espírito horroroso: você é louco! Quantas vidas ceifou! Gosto de liberdade e não de regras. Então, vai se juntar ao meu bando? Você só tem a ganhar. Te ajudo a se vingar do que fizeram com você. Eu não quero. Eu acredito na justiça divina. Quando eu falei isso, veio um clarão que assustou o obsessor. Ele segurou meu braço e perguntou: o que foi que você fez? Ouvi uma voz chamar por Benizer. O obsessor olhou. Era um grupo de mulheres iluminadas e uma delas falou: meu filho, vim te buscar. Há anos te procuro. Chega de praticar o mal contra você mesmo e contra as outras pessoas. Ele disse: mãe. Sim, sou eu. Filho, eu lhe dei amor, carinho e lhe ensinei a boa conduta. Por que não colocou em prática? Não gosto de regras e ordens. Gosto da liberdade de fazer o que eu quero. Meu filho, Deus tem misericórdia de ti. Ouvindo o apelo daquela mãe, falei para ele: vamos, aceite a ajuda de sua mãe. Ela veio te buscar. É a chance de praticar o bem. Ele respondeu: eu já errei demais. Duvido que Deus me perdoe. A mãe dele disse: se Deus não te perdoasse, eu não teria recebido permissão para vir até aqui para te ajudar. Sei que praticou muitos erros e crimes contra o seu próximo. Você pode mudar isso. Já viveu nas sombras por muito tempo e precisa reparar os seus erros. A minha força está no mal e não no bem. Não sei fazer o bem. Eu respondi: eu quero ir para a luz, estou cansado. Tenho visto tantas coisas ruins, mas vejo também muitas pessoas boas e solidárias que oram por nós. O obsessor falou: eu sei, já ouvi isso. Sei que quando muitos oram, a luz aparece e o bem vence. A mulher aproximou-se dele, o abraçou e me disse: vamos. Ela estendeu a mão para mim também, e eu aceitei. Logo adiante havia um transporte arredondado com uma porta lateral que se abriu. Entramos e lá havia muitos como nós naquele veículo. Lentamente esse veículo foi subindo, saindo da escuridão e parou em frente a uma cidade muito bonita. Mais tarde soube que aquele obsessor havia sido, na vida passada, um político. Quando me recuperei, o mentor veio conversar comigo e disse: não se revolte, meu amigo. Sei tudo o que houve com você. Se prepare para uma nova experiência lá na Terra. Eu perguntei: o que vai acontecer com Benizer? Ele foi para outra colônia que acolhe suicidas. Além dos seus erros e excessos, teve uma morte por overdose. O caso dele é diferente. Meu amigo Jesus, governador do universo, precisa de pessoas na Terra para ajudar. Aqui, nessa e em tantas outras colônias, cada qual tem a sua responsabilidade de administrar uma cidade, o que exige disciplina. Lá na Terra não é diferente. A Terra precisa ser governada por homens de bem, e se você aceitar, prepare-se aqui por um tempo e depois reencarnará no norte da África, onde há um vilarejo que precisa de ajuda. Você pode ser um bom administrador nessa cidade. Vai se desenvolver lá, verá as necessidades do povo e os ajudará. Terá boa condição financeira, porque quando encarnado, usou seu dinheiro para o bem. Perguntei: por que existe tanta injustiça lá na Terra? Essas injustiças são criadas pelo próprio homem. Não se revolte, perdoe o mal que lhe fizeram e siga o caminho do bem. O mal não pode vencer o bem. A partir dessa conversa, passei a acompanhar os mentores na Terra, para ver como é governar uma cidade. Realmente, se não tivermos Deus como guia, nada podemos fazer. Em breve vou reencarnar. Estou esperançoso em fazer e ensinar o bem onde eu for. Acredito sim, que Deus está comigo e eu estou com Ele. Venceremos todo o mal. Sou grato pela experiência que vivi lá na Terra, e sei que isso me servirá para a próxima reencarnação. Oro para que Jesus governe a minha vida. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes.